Boa noite, telespectador, boa noite, telespectadora de Santos, Praia Grande, São Vicente. Está no ar o TV Com Debate desta quinta-feira, ao vivo, direto dos estúdios da TV Com. Hoje eu recebo aqui com muito prazer o coordenador do Centro Esportivo Pagão, na Zona Noroeste, o Matos Ferreira. Matos Ferreira. Você me cortou, eu fiz um suspense, o Douglinhas do futsal. Tudo bom, Douglas? Tudo bem, eu agradeço a rica oportunidade de estar participando novamente do programa. Estou à disposição aqui para a gente comentar algumas coisas. Douglas, você faz um trabalho maravilhoso, você já veio aqui no programa, já teve a oportunidade de vir aqui no programa falar desse teu trabalho lá com a criançada da Zona Noroeste. Você tem duas boas notícias para dar para o pessoal lá em relação ao campo do Centro Esportivo, o campo de futebol. Pode falar em primeira mão essa... O campo hoje do Centro Esportivo Pagão, ele teve que parou agora em janeiro para ter uma reforma, que há 20 anos não tinha uma reforma no campo. O campo, desde quando foi construído, não existia nenhuma reforma. E hoje, com o prefeito Paulo Alexandre, o campo está parado, está tendo uma reforma, vai trocar a grama. Uma novidade que é inédita, vai ter o refletor à noite, né? Já foram tirar as medidas. Então, assim, o que eu creio que agora vai atender mais de 4 mil pessoas. Atendia já sem o refletor 1.500 pessoas que passavam no campo e nos finais de semana. E de segunda a sexta-feira vão passar mais de 700 crianças, né? Então, ali o campo do Centro Esportivo faz parte do estádio municipal. É o estádio municipal, na Santos realidade. leva o nome do Pagão e fica lá na Zona Noroeste. As arquibancadas ali são com capacidade para quantas pessoas? A gente já teve jogo ali de chegar quase a 1.200 pessoas, né? Não tem numeração na arquibancada, mas pelo volume de gente dá para chegar até 1.200 pessoas. E com essa nova reforma, com os refletores, o campo vai poder ser usado desde de manhã até a noite. Você estava me falando antes de começar o programa que existe uma preocupação com a condição de manutenção do campo. Como é que vocês trabalham isso? Porque o pessoal joga calçado, joga descalço, tem alguma regra para poder usar o campo? Então, antigamente, né, até o ano passado, alguns times alguns campeonatos eram com chuteira, só que agora não vai ter como, porque assim, a chuteira ela estraga a grama quando o campo está molhado, está úmido. Então, para não ter problema, ninguém vai jogar mais calçado. A escolinha que disputa o Campeonato Paulista, ela só vai jogar uma vez por semana calçado, que é terça ou quinta-feira no período do dia, mas finais de semana são todos descalços. E os horários de atendimento, que era até as 6 da tarde nos finais de semana, vai até 11 horas, até meia-noite, porque a comunidade ela consegue confortar, que é um lugar calmo, tranquilo. E aí, meu segundo convidado de hoje, Eduardo Filete. Boa noite, Filete, obrigado pela presença. Você que é ouvidor do Santos Futebol Clube, tem grande conhecimento dentro do futebol. O que você pode dizer agora lá no Centro Poliesportivo Pagão? Refletores, porque o pessoal vai poder jogar, usar também o equipamento à noite. Boa noite para quem está assistindo ao vivo, boa madrugada para quem está na reprise, né? Mas eu falo com muita propriedade, né? A gente tem que tirar as crianças da rua, da coisa e jogar no esporte, nas artes, no teatro, enfim, fazer atividades complementares, né? Então é legal porque ficava ocioso, né? Por causa de não ter refletor, agora já tem refletor, é legal, né? Então essas parcerias, por exemplo, o Parque Santos está fazendo uma parceria agora com o Portuários, né? Meu amigo Paulo Alberto, capitão. Está fazendo uma parceria para poder, bom. Por exemplo... Categorias de base. Parceiro no campo, porque o Portuários tem campo e nós... Um bom campo, aliás. Fica com dificuldade para jogar o feminino, né? Porque você vai jogar o feminino aonde? Um joga profissional, aí tem sub-15, sub-13, sub-17 e tal, então precisa de campo, né? Tem o sub-23 no Santos, então profissional, sub-23, sub-20, sub-17, sub-15, sub-13, é tudo uma mentalidade que tem que ter, porque o clube tem que formar e é obrigado a ter essas categorias. Fora o Santos que investe no feminino, então parece que vai fazer um acertinho lá com o Portuários para poder usar o campo, pagar uma quantia por mês, tal, que é o antigo patrocinador do Portuários que não vai mais patrocinar, e o Santos vai ajudar nesse esquema financeiro um pouco, que o empresário também vai bancar, aquela coisa toda, para poder pôr algumas equipes do Santos para jogar no Portuários, justamente porque senão... tem que jogar na Vila Belmiro e o gramado vai ficando meio ruim, né? Porque ou se joga na Vila Belmiro ou no CT Rei Pelé só pode usar um campo, que geralmente é o profissional ou o sub-20 que usa. Tem 3 campos lá. São 3 campos, mas... O profissional usa o campo da... O último campo.
Não, tá usando o primeiro agora. O primeiro próximo da Valdemar Leão. O último tá usando, tá até dividido com a Alambrado, tá usando o sub-20, sub-23. Inclusive faz alguns jogos oficiais ali no CT, né? Ali no CT, no último campo. Quer dizer... E tem o Meninos da Vila, que também tem os campos de treinamento, mas que se usar para competição, inviabiliza, de repente, o treinamento de alguma categoria. Por exemplo, quando teve o jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil, o Modesto tinha prometido 6 meses antes para o feminino. E veio Sport TV, mídia mundial, aí não teve jeito. Mas aí, em vez de jogar o sub-13, o sub-15, o sub-17, em outro lugar, não sei o que, a molecada não queria, o treinador jogou tudo na Vila Belmiro, né? Quer dizer que então aí o campo ficou meio ruim pro Santos e Palmeiras. É lógico que quando perde, quando ganha de pouco, vão falar que é do campo, iluminação, da abelha, né? Lógico, mas é um fator que para um time de toque de bola rápido como o Santos naquela época, né? É prejudicial, né? Douglinhas, qual a data prevista para poder o estádio estar com gramado ok e com os refletores? Até maio, né? A previsão é até maio, porque plantando a grama agora a partir no começo de março, aí mais ou menos uns 2 meses porque hoje o tempo está até ajudando, chuva, sol, então a grama gosta. Quanto mais faz sol e chove, então a tendência é ela grudar mais no solo da terra. Ela consegue pegar e ela vir com força. Depois a gente vai jogar um calcário em cima, umas vitaminas na grama para ela poder vir fortificada, para poder aguentar a durabilidade dela. E uma outra coisa também, que hoje, graças a Deus, a gente tem eu, pelo conhecimento que eu tenho no mundo da bola, eu consegui fazer uma parceria com o Guarani. Hoje tem 8 meninos da cidade de Santos que se apresentam no Guarani dia 2 de março. Guarani de Campinas. De Campinas. Então tem 8 meninos que saem daqui da cidade, 4 do sub-20 e 4 do sub-15 vão agora no dia 2 de março assinando um contrato com o Guarani. E que posições? Então, são 3 atacantes, 2 zagueiros e 3 meio-campo. Olha, praticamente uma espinha dorsal no time. De repente o São Paulo poderia até se interessar, porque o São Paulo ontem perdeu do The Strongest no início da fase de grupos da Libertadores e está correndo atrás de zagueiro. Tá batendo em bêbado Balsa, agora? Né? Tá batendo em bêbado agora? Quem? São Paulo? Não, é que o São Paulo está atrás de mais um zagueiro. Não, mas a molecada tem 20 anos, tem 15 anos, não dava Mas o Rodrigo Caio tem quantos anos, por exemplo? Não, eu sei, mas tu vai pegar um cara que está jogando bola no São Vicente, vai pôr no profissional... no Santos, desculpa, não está em time ainda, é muita coisa, né? Mas veja bem. Ele tem que disputar a categoria de base, pegar fundamento, não é isso? Em 2002... Mas ele já vem de clubes, que nem... Ele já tem experiência. 3 que eram no Jabaquara, que o clube dispensou do Jabaquara, da base. Mas o Guarani também está disputando, Está disputando a A2, não está? Tá, e subiu para Então, o Guarani também precisa de reforço lá, né? Sim, mas, por exemplo, o Alex, em 2002, quando veio para o Santos... Ele estava praticamente desacreditado no Juventus. Acho que no futebol não existe. Na Roma, ele veio da Roma ainda. Né? Não, depois o Alex veio da Roma. O Alex veio da Roma, que era um projeto de Barueri, se não me engano, que era um time que estava formado ali por empresários e tudo. Mas não do Roma da Itália. Não, do Roma de Barueri. Parece que ele ia para o Jabaquara e caiu no Santos aqui. E veio a se tornar, junto com o André Luiz... A zaga campeã brasileira de 2002, quer dizer... as Torres Gêmeas. Exatamente. E que, desde então, vocês me ajudem se eu estiver errado, o Santos não conseguiu ter uma dupla de zagueiros tão boa como a de Alex e André Luiz, ou teve? O André Luiz, ele não era técnico, mas ele tinha muita raça, né? Mas, às vezes o pessoal reclama dele, mas se a gente vê, por exemplo, com todo respeito, o Lugão ou o Leonardo Silva, né? Leonardo Silva. Eles são bons, mas os erros que eles cometem, o André não cometia. É que o André derrapou naquela final. Só naquele jogo. Mas derrapou não é erro, escorregou, né? Sim. Mas o André Luiz, ele jogava bem aqui na Vila. Então era uma dupla que se completava, porque o Alex com uma bomba técnico, né? E o André Luiz também com boa impulsão, né? É o Tchê. E eles se entrosaram bem ali, né? E também se ressalta a coragem do Leão de ter bancado os dois praticamente desconhecidos. O Santos que vinha de um desmanche de um time de medalhões. A coragem e a falta de grana também, né? Uma coisa a oportunidade. Olhou, tinha ido embora. Valdir Bigode, meu Deus. Valdir Bigode. Edmundo. Rincon. Marcelinho Carioca, Rincon. Mas o Rincon, Marcelinho e Edmundo deram um caldinho aqui, né? Sabiam jogar, né, Filete? Tinha o zagueiro também, o zagueiro comentarista o Ricardo Rocha? O Ricardo Rocha. Então era aquele time, né? Só que assim... Carlos Germano no gol? Carlos Germano, aí saiu, não tinha grana. Foi vice-campeão paulista, perdeu do São Paulo no Morumbi de 2-0.
um gol de falta em 2000. 2000. Eu estava nesse jogo. Aí 2000, perdeu do São Paulo. O São Paulo era mais forte, né, realmente, na época. Aí foi esse time, aí não tinha mais dinheiro. Aí tive que pegar a molecada, onde surgiu o Diego, Robinho, onde o médio volante lá, o Renato, Elano, outro que sumiu, foi para Portugal, agora sumiu um pouco do futebol, mas que era o número 5 lá, que também não era técnico, mas era muito raçudo. Paulo Almeida. O Paulo Almeida, se não me engano, ainda está jogando no Mato Grosso. No Mato Grosso. Léo. Jogou até contra o Santos. Na Copa do Brasil, não foi? Copa do Brasil. O primeiro jogo do Santos foi com o time, até que jogou bem. No jogo lá, jogou bem. Aqui na Vila Belmiro sumiu, mas o Paulo Almeida e o lateral era o Léo. O Léozinho, lateral. Que era o lateral direito, 2000? 2002? 2002, perdão. Era o Maurinho, né? Maurinho. Era o Maurinho, se não me falar a memória, era o Maurinho, né? Era Maurinho. Maurinho que também jogou no Flamengo, não foi? Jogou no Cruzeiro. Veio pra cá, depois ele se machucou. Quando na passagem ele foi pro São Paulo, fez tratamento no São Paulo, mas não virou. Robinho, Alberto do centroavante? Alberto Bicicleta. Alberto Bicicleta. Então, as oportunidades... Essa questão dessa parceria com o Portuários eu acho muito importante, porque Santos sempre teve, os mais antigos vão lembrar, uma grande quantidade de campos, não eram nem de várzea, né? Os mais antigos vão lembrar ali onde existe hoje o conjunto habitacional do Jaú, na Aparecida, desde a Epitácio Pessoa até Afonso Pena, eram só campos. Tinha mais de 80 campos na cidade. Festival, onde que é o 80 campos. Mais de 80 campos. Botafogo. Era um sítio japonês. Era o sítio japonês que a molecada pulava o muro lá para roubar as coisas japonesas. E às vezes ele dava tiro de sal e tinha os campos ali, né? Muitos campos de futebol, agora a mudança, a especulação imobiliária, Santos realmente perdeu muito. Na Zona Noroeste, acredito que também isso tenha acontecido, mas não com o impacto que teve. Teve um impacto grande, porque assim, no Estradão eram 3 campos. Também hoje tem prédios no local. Lá no Bom Retiro era um campo também. Aí iam fazer um shopping, bater estaca. Hoje o terreno é um terreno morto com um monte de estaca. Então, na realidade, só ficou o Centro Esportivo Pagão, que é um campo municipal que é da prefeitura. Então, a área de esporte sumiu em Santos praticamente, campos, né? Por isso que hoje muitos talentos da cidade não aparecem. Porque vem muito talento de São Vicente, aparece mais em São Vicente. Porque de São Vicente, a probabilidade de aparecer é mais. Quanto mais campo nas comunidades, nos bairros, mais talento aparece. São Vicente tem bastante campo, né? Então São Vicente ainda está na nossa frente. E Guarujá mais ainda, porque Guarujá, eles dão muito valor para os campos, entendeu? Então, onde tem campo, eles evitam mexer, arrumam outro espaço para fazer prédio, construções. Então, isso sumiu, com isso some os talentos. E o esporte Santos fica mais enfraquecido, porque se você começar a pegar talentos aqui que jogam no Santos hoje, que jogam na Portuguesa e no Jabaquara, são muitos talentos de fora. E eu digo até para as pessoas que são de clubes grandes, não precisa buscar ninguém lá fora, a gente tem peça aqui importante na cidade. Não precisa buscar, não estou discriminando ninguém de fora, mas a gente tem mais Robinho na cidade, na Baixada, tem mais Neymar, é só procurar em beiras de favela e dar a oportunidade que merece. Né? Se der a oportunidade, né? Não é uma semana fazendo avaliação, é um mês, 2 meses. E alimenta aquele menino que vai fazer a avaliação. Sabe o que eu te digo? Foi um menino que jogava comigo pro São Paulo e ele passou na peneira, ele está no Sub-15, ele está lá no São Paulo, ele passou na avaliação, só que o clube detectou que ele tem uma forte anemia, porque ele não se alimentava. Então, além de ele jogar bola, ele também tem que estar bem na alimentação. Então, ele não vai aguentar esse embalo dos meninos que já estão no clube há mais o ritmo do... Então, é isso que eu falo. Então, dá oportunidade, que nem o Santos já abriu uma parceria, que nem você falou, Fred, no Portuário, abre também uma parceria no Pagão, a gente aceita de coração aberto. Porque quem ganha com isso, sabe quem é? É o Santos Futebol Clube. Porque o clube só entra em crise porque ele quer. Porque tem vários talentos na cidade. O Neymar, o Robinho, né? E a parte psicológica é importante, que você pega esse pessoal... tanto classe alta como da favela, como você falou, às vezes o moleque vai, mas ele é bom, mas que ele falou, tem que se alimentar, tem que dormir, tem que muitos ficam longe da família, isso pesa também. Eu estava conversando com o Paulo Alberto dia aí, tem um moleque que jogava uma bola no Santos, foi embora aí, tá bebendo, posta foto do Facebook bebendo, tudo, a mãe também bebe, quer dizer, e é um moleque que é um talento. Mas o empresário também então às vezes é a complicação, né? Eu fui lá em fui lá em Três Corações, cidade do Pelé, quando eu fui para Minas Gerais, e eu fui visitar o equipamento, né? Porque a gente sempre gosta de medicina veterinária, esporte, né? A casa do Pelé, a casa que o Pelé morou lá, né? Onde o Pelé nasceu. Nasceu. Aí eu parei meu carro lá, tinha uma senhora muito, muito educada,
uma senhora muito educada, me conversou comigo e tal, e fez uma amizade assim comigo na hora, assim, lá, né? Aí eu falei que fui diretor do Santos 10 anos e tal, e que estava numa eleição do Santos, que a gente tinha uma chance... Bom, enfim. Aí o prefeito de lá veio aqui visitar o Modesto quando ganhou a eleição. Veio aqui, trouxe camisa, tudo por meu intermédio, né? O prefeito veio aqui e vai ter uma festa lá, vai convidar o Santos para ir lá e tal. Aí tinha um moleque lá na cidade que falaram que era o Messi da cidade, o Messi. Como eu estava lá perto, falei, quando vai jogar esse moleque? Ah, vai jogar no domingo 4 horas. Aí domingo 4 horas eu rodei 100 quilômetros e tal, e fui lá para ver o Messi. O Messi da de região. Três Corações. É. O moleque acabou com o jogo, cara. Arrebentou. Acabou. Quando soube que eu tava vendo, então acabou. Deu chapéu, fez gol, bateu falta, bate escanteio, tipo... Falei, né? Quantos anos? Esse é o problema. 23 anos, né? Já aí eu consegui aqui, eu fui na dificuldade, porque... hoje não é mais peneira, que põe 50 moleques, sai 50. É uma avaliação. Hoje é avaliação, fica uma semana fazendo, passou, fica uma semana dentro do clube, se alimentando por custo do clube, mais uma semana. Se ficar, mais uma semana treinando com os jogadores. Então, não, a primeira semana treinando, a outra jogando com os jogadores do clube, mais uma outra de adaptação. Então, hoje uma avaliação é cara, né? Assim, porque o clube, a primeira semana, ele fica por conta dele, do empresário, sei lá. A outra semana, da família, ele fica dentro do Santos, comendo lá, tal, só os que foram aprovados. Custeado pelo clube. De 15, joga um time e aprova um, né? Tem que ser um diferente, porque igual nós temos um monte aí, né? Sim, sim. Eles falam, igual? Igual nós temos um monte, tem que ser um diferente. Porque melhor, né? Se for para ser igual, já fica o que já está aqui. Senão o moleque está no terceiro mês de escola, você manda ele embora para pôr outro? Não, se for igual, fica aí. Aí, fazer a peneira, a avaliação. Aí eu marquei o dia, tudo direitinho e tal. Aí eu falei, olha, tu vai vir tal dia, hotel tal para você, tudo certinho, né? Aí pegou, não apareceu. Aí, beleza, eu liguei para ele, não consegui contato, né? Mais chato, porque houve uma... Você se empenhou. E outra coisa, se fosse sub-15, beleza, eu ia lá agora, fazia a ficha de novo, daqui um mês chamavam. Agora, 23 anos, aonde que ele vai treinar? Vai treinar no profissional? Ele vai lá dar uma porrada no Lucas Lima ou no jogador, e o jogador, como é que fica? Não dá. Sub-23 também é difícil. Porque hoje, infelizmente, vai no Sub-23, todo mundo tem empresário ali. Já está todo mundo com o pé no profissional. Então é difícil. Eu estou falando a verdade aqui, é difícil. Tá todo mundo pé no profissional. Se não vai ficar aqui, vai para o Taubaté, vai para o Ceará. Todo meio engatilhado, ou para o Santos ficar com o jogador, ou para o Santos emprestar, ou para o Santos descartar, mas com a carteira de jogador profissional, com ter o currículo, ter passado pela base do Santos, tá? Enfim. Aí o que aconteceu? Eu marquei, o cara não veio. Depois de 3, 4 semanas ele me ligou. Pô, não fui porque eu caí de bicicleta e quebrei o braço. Então, às vezes, a parte psicológica é muito importante, né? Por exemplo, ele podia ter me ligado no dia, quebrei o braço, não vou. Por quê? Porque aí eu falava no Santos, olha, teve um problema. Vamos adiar isso aí, mas o cara vem. Só que eu fiz maior trabalho, né? Que não porque eu sou conselheiro ouvidor. Se eu tivesse benesse, eu tinha mandado ele vir na outra semana. Não, eu tive trabalho, falei com um, falei com o outro, expliquei. Pô, 23 anos e tal. Aí, beleza, consegui. Quando eu vi, ele não veio no dia. Então, essa parte psicológica do jogador também é importante, que às vezes o cara só sabe fazer aquilo, mas ele não acredita no negócio. Ele vai, é boleiro, né? Então, não sei e tal. Falei, a oportunidade só passa uma vez na tua vida, né? Se não aproveitar. Só passa uma vez na vida, entendeu? Douglas, quantas crianças são atendidas lá no Pagão? E qual a idade que vocês começam a trabalhar a garotada? Então, quando eu assumi o Pagão em março do ano passado, na coordenação, lá atendia criança dos 8 até os 15 anos, né? Aí eu já mudei algumas coisas. Aí a partir dos 6, 7 anos já começa lá no Pagão. E dos 6, e não é mais de 15, eu coloquei até os 17. Então, esse final de ano a gente terminou com quase 250 crianças. Aí o campo está parado, por estar parado, está interditado, então não está tendo atividade. Então, eles estão sem atividade. E para poder usufruir, fazer parte, tem alguma peneira, alguma seleção? Não. Como é que funciona? Lá é a escolinha, para quem não sabe jogar, o cara que está aprendendo a chutar. Então, o que acontece? Lá você tem que pegar uma ficha de inscrição, tem que levar todos os documentos, RG, cópia de RG, CPF. Tem que morar em Santos? Não precisa morar em Santos. E quando volta?
E agora a situação é para voltar até maio, né? A reforma do clube, tudo direitinho. Mas aí que se tiver mil gramado, vocês vão achar lugar para todo mundo? Tem horários para todas as crianças. Lá hoje a gente consegue atender 1.500 crianças se tiver. E me explica uma coisa. Dá para ensinar futebol na escola ou a pessoa já nasce? Eu sempre ouvi que a pessoa já nasce com talento. O verdadeiro craque, o que acontece é que vai lapidando. Vai lapidando. O craque que é craque a gente não ensina. Ele já nasce craque. O que você ensina é aquele que não sabe jogar bola, não tem noção nenhuma. Você vai ensinar o cara a chutar uma bola, ensinar o fundamento, ensinar como bate na bola. Eles vão ensinar. Mas quem nasce com talento, vai morrer com talento. E geralmente quem nasce com talento não dá valor pro talento que tem. Geralmente é o ruim de bola que dá valor. É isso que eu falei agora. O cara é bom, mas o cara está com 23 anos, está encostado lá em Três Corações, não vai para time nenhum. Tá na zona de conforto. Ele gosta de jogar ali no final de semana, o joguinho que na área dele, fazer o... Então, entendeu? E ele falou, se eu for no Santos, eu vou jogar vou jogar igual o Lucas Lima. Ele fala para mim isso. Que ele acredita, ele fala, porque ele é bom mesmo. Só que, será que ele vai ser bom com a camisa do Santos? Será que não Exatamente. vai? Só que assim, agora eu vou fazer todo esse trabalho de novo, ele pega e não vem. Então, é um desgaste muito grande, né? Porque você fala com um, fala com o outro, arruma janela para ele entrar no Sub-23, empresário que não quer, blá, 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 blá. Aí tu arruma 100% para o Santos. E sem contar que você também já deve sofrer algum tipo de situação, diz, o Filete está querendo colocar alguém aqui... Negativo, porque não? eu já falei que é 100% para o Santos. Quando eu fiz o Jornal do Santos, eu fazia o Jornal do Santos, quando eu fui diretor social lá, o jornal arrecadava R$5.100 com as anunciantes, tinha gente do jornal do Primeira Mão, que me ajudava a vender, enfim. O jornal saiu para mim R$4.200. Eu ia lá com o Rubem Jesus, falava, Rubens, o que eu faço com esses 900 mangos? Protocolo e devolvo o dinheiro, eu estou com os protocolos, você entendeu? Tudo comigo. Se alguém falar é ótimo, porque aí eu ganho uma ação aí de uns 100, 200 mil, né? Porque, então, pode falar de alguma pessoa, de mim não vão falar porque eu devolvi o dinheiro para o Santos. Você é um caso raro de pessoa que gosta do clube. Eu podia falar assim, não, eu peguei R$800, eu tive o trabalho de fazer isso aqui. Só que quando eu entrei lá era um trabalho não remunerado. Eu fiz porque eu queria. E eu, editorial, às vezes eu punho o Marcelo Teixeira. Eu fiz editorial, mas às vezes eu punho o Marcelo Teixeira, o falecido Ari Leal, o Mestre Sombra, para o Thiago Leal, do Thiago e o... que estava na prefeitura. O Thiago e o mais... tem um outro irmão. Tem outro irmão. Rafael e Rafael. Desculpa, Thiago e Rafael, que eles eram pequenininhos ainda na época. Então, porque 2000, né, quando nós esse jornal... Há 16 anos. Há 16 anos. Eles têm uns 30 anos, sei lá, 30 e tal. Eram adolescentes. Tinha uns 14 anos. Eu tô falando um pouco, eu tô falando na questão do menino de 23 anos. Você trazer um jogador já, isso causa uma certa ciumeira. Causa, mas eu deixei achando bem que claro, o Filete vai ganhar. Eu deixei bem claro que ele ia ser blindado de empresário, blindado, e que ele ia assinar 100% pro Santos. Com o Santos. Com o Santos. Nada de empresário, não tem empresário, não tem nada. O empresário é o Santos Futebol Clube. Porque hoje que a gente vê muito clube com dificuldade e aí as pessoas vendo as informações que fulano foi para a China, foi vendido por não sei quantos milhões, mas o que muita gente não sabe é que muitos clubes recebem uma parcela muito pequena do valor da transação, porque a maioria desses jogadores é fracionado entre empresários. O clube fica com, se não é o formador, se o menino não está ali desde o início, com tudo no contrato bem amarradinho, o clube acaba sendo prejudicado. Né? E eu acho que o interessante só acontece isso em clube de futebol, porque tu cede a tua casa e o cara ainda, 80% da tua casa é do empresário. Eu acho isso errado, porque se você tem o campo, você tem a categoria de base, você não precisa depender de empresário. E vocês falaram que o menino vem, se alimenta, tem alojamento, deve ter um trabalho psicológico para ele, né, render o que rendia, está sendo uma promessa, estão apostando nele. É o oposto do que acontecia antes da Lei Pelé, né? Eu não acredito nesse negócio de almoço de graça, não, entendeu? Quando é uma contrato Quem paga é o clube, né? Quando é um contrato muito leonino, assim, muito leonino, por exemplo, põe um moleque de 15 anos, chegou aí na Vila Belmiro agora, problema na boca, nos dentes, tem que fazer tratamento médico, fazer tudo. O moleque está com anemia, 90% para o empresário, 10% para o Santos. Deve ter mais empresário no meio, né? Para bom entendedor, um pingo é letra. Então, quando chega um cara que precisa fazer tratamento dentário, magro, anêmico, para o Santos por tudo, e é 90% empresário, 10%, o cara que assinou é uma ameba.
Ou é uma meba muito inteligente, né? Que lesa o clube. Porque quando você pega um contrato desse, e eu posso falar como conselheiro aqui, se alguém quiser. Quando você pega um contrato desse, você como conselheiro fala, pô, o cara que fez isso aqui, ou ele é muito burro, não pode estar ganhando 30, 40 mil, esses salários astronômicos do futebol, que na empresa privada tu não ganha, ou tem alguma coisa, ele quis ser bonzinho pro amigo dele, né? Pro amigo dele empresário. Porque não existe esses contratos, por exemplo, que o clube ganha 10% de uma futura venda, né? Onde o clube vai dar comida, casa, não sei o que. Dá tudo, dá estudo. A vitrine, o próprio clube é a vitrine do jogador. É 10, 20% para o empresário, 10% para o pai, se o pai for um pai tipo o pai do Neymar, que é aqueles crica, né? Tal, que tá sempre junto. Sempre junto. E 70% para o clube. O moleque não é nada, você entendeu? Ah, então vai para o Corinthians. Ele vai. Do Corinthians vai vir para cá também. Porque se o Corinthians começar a fazer contrato assim de 10%, deixa fazer lá. Porque aí vem 15 jogadores para ganhar 30 milhões. Não arrecada nada. Isso, então, deixa fazer lá no Corinthians. Agora ele vai fazer todo aquele trabalho e tal. Então não adianta. Então, se todo clube fizer isso, as coisas melhoram, é o que ele falou. Mas eu acredito que não é o clube, né? É a pessoa que está no cargo no clube. Que está representando o clube naquele momento e que faz a transação. Não digo nem presidente, algum assessor, algum desse departamento que faz essa transação aí. Fala que o jogador é muito bom e põe para o clube que no futuro ganha uma porcentagem muito pequena, né? Senhores, nós vamos fazer um rápido intervalo. O TV Com Debate volta em instantes. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Olá, meus amigos, quero convidar você a participar conosco do nosso programa Viver e Condomínio, que vai ao ar de forma inédita sexta-feira, às 8h30 da noite, e também tem suas reprises, sábado, às 11 horas da manhã, segunda e quarta-feira, 4h30 da tarde. Venha participar conosco aqui na TV Com, canal 11 da NET. Viver em Condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Alô, alô, nação santista! Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. Radar Esportivo, o tricampeão da Baixada, de segunda a sexta-feira, ao vivo, do meio-dia à 1h da tarde. E também pelo site www.tvcomsantos.com. Conto com você. Alô, nação santista, o radar está no ar.
TV Com Debate já está de volta. Hoje a gente recebe o Douglinhas do futsal. Está falando que tem um novo projeto de futsal agora no segundo bloco. Vamos falar melhor sobre isso aí. Ele que é o coordenador do Centro Esportivo Pagão na Zona Noroeste, que atende mais de 1.500 crianças que lá ficam protegidas da violência e melhor, praticando o esporte, o futebol, que disparado é a preferência número 1 do brasileiro. Junto com ele eu tenho hoje Eduardo Filetti. Antes de eu voltar para a nossa conversa, queria parabenizar, o Eduardo Filetti estava ontem lá, o novo provedor da Santa Casa de Santos, o Ariovaldo Feliciano, foi empossado ontem numa concorridíssima solenidade, ele que substitui o Dr. Félix Ballerini, o antecessor. A gente deseja aqui muita sorte para o Ariovaldo e para a equipe também que está assumindo a direção da Santa Casa junto com ele, que vocês tenham muita sorte e muita felicidade no trabalho, que a Santa Casa é o grande hospital da nossa região, é um hospital que ajuda muita gente, é um hospital que tem que se manter funcionando e prestando esse serviço de excelência que presta à população da nossa região. Eduardo Filetti, eu queria passar a palavra para você. Você esteve lá também, muita gente no consistório da Santa Casa, quer dizer que a Santa Casa tem o apoio da população, e você estava lá também marcando presença, representando inclusive a Unisanta. Mais que 200 pessoas, eu achei que colocaram no jornal 200 pessoas, mas achei que tinha bem mais, né? Eu também. Umas 300, 400 pessoas, porque lotou. Eu não sei qual a capacidade daquele... mas tinha gente para fora também, e foi muito bacana, e o Ariovaldo quer diminuir a dívida, que é 3 milhões por mês, né? Então, uma série de contratos leoninos, série de contratos também que o procedimento custa R$1.000 e pagam R$100 também, né? Embora o SUDS pague corretamente na data certa, mas paga pouco. Então tem que ver um monte de coisas, problemas, estacionamento, melhor aproveitamento de alguns locais da sua casa, para que ela possa pelo menos não ter prejuízo, né? Para dar lucro é complicado. O jornal, acho que Estado de São Paulo, tal, mostrou o gestor do Sírio-Libanês. Outro dia também o Jornal Tribuna colocou o gestor aqui do Albert Einstein, né? E ele que é médico, né? E estava conversando que ele não tem tempo para ficar com os filhos, mas ele faz viagens para nessas viagens ter contato com os filhos, tal. E ele estava mostrando que a gestão do hospital, como é que tem que ter uma gestão, não pode ter ralo, não pode ter. Nós vemos que hoje a Santa Casa, com o excelente material humano que tem lá, mas tem 5 Santa Casas numa só, né? Então tem que endireitar isso. O material humano é excelente, o local é excelente, o estacionamento é excelente, o corpo clínico é muito bom, mas tem que ter alguns gargalos que o Ariovaldo, a maçonaria e os seus auxiliares vão ter que ter muito trabalho, muita política, porque não é fácil mexer com categoria médica. Eu estou me colocando no meio médico, veterinário, enfermeiro. Eu já fiz parte fundei ONGs que faziam castrações de animais, né? E gratuitas, e é difícil porque sempre tem vaidade, nem todo mundo quer participar. O cara que não participa, às vezes ele rema para... Ele trabalha para dar errado, e muitas vezes você, pela politicagem, também trabalha errado. Você, em vez de castrar animais de pessoas carentes, começa a castrar animal de campanha, indicado por fulano de tal, ciclano, que às vezes é cliente da clínica X, e você tira da clínica X a pessoa que mora em cobertura, que tem uma vida... Tem uma condição de pagar o procedimento. Então, né? Que tem um nível de vida, como a gente, outro dia o Jornal Tribuna falou, da hora da praia, e graças a Deus a pessoa trabalhou para isso, o nível de vida da Finlândia, né? da Holanda, da Alemanha, né? Um IGH... O IDH é realmente... Quem mora na Orla tem o IDH da Holanda? Não, a tribuna comparou que quem mora na Orla, muitas pessoas têm, e quem mora na Zona Oeste tem o IDH dos países pobres da África, né? Na Zona Oeste não, na Alemanha, desculpa. Então, ao contraste da cidade e tal, fazendo isso. Então, de repente o cara chegava lá, por exemplo, de helicóptero, vamos dizer assim, para castrar um cachorrinho que ele tinha combinado de castrar na sua clínica. E ele levava para castrar de graça, porque um vereador, não são todos, indicou isso. E eleitoralmente, ou seja, e aí você faz a castração na clínica de algum dos 6 veterinários da minha equipe, que além de trabalhar em clínica particular, alguns davam aula em faculdade, faziam gratuitamente ou por preços bem sim, preço de custo mesmo, para pessoas carentes. Aí começava
vir pessoas de cobertura, canal 3, canal 4, tal, quer dizer, muito legal, a pessoa tem dinheiro, trabalhou, parabéns, todos deveriam ter uma vida boa, né? A gente tem que ficar preocupado com quem tem uma vida ruim, né? Ou se a pessoa, a gente tem que tentar tirar essa pessoa dessa linha de pobreza, né? Só que, por exemplo, aí a gente começa a queimar, porque aí aquele veterinário que perdeu esse cliente, ele vai te ligar e falar, pô, filete, na tua equipe, uma veterinária castrou um cachorro, que é um dog de Bordeaux, que o cachorro custou 10 mil reais, tal. E aí você, quem indicou? Pô, mas eu sou diretor clínico aqui, eu que tenho que indicar, mas veio por cima. Aí tu bate na secretária, fala, pô, mas é uma indicação política e tal. Então a gente sabe que, mesmo você querendo ser correto, mesmo você sendo correto, existe a politicagem que é muito complexa. De repente, você tem uma equipe de 6 veterinários que concordaram em trabalhar numa ONG, e você tem, na época, principalmente de campanha, né? O Douglas está trabalhando. Se ele for candidato amanhã, ele tem um trabalho para mostrar. Eu não sou candidato, mas se eu fosse candidato, eu tenho um trabalho universitário, tenho um trabalho na minha clínica, né? Eu posso pegar meu sapato, meu chinelinho e ir de casa em casa, no macuco, no estuário, ir nos meus clientes, sem gastar dinheiro, só gastar tempo e sandália, né? E tal. Então, eu tenho essas coisas para um trabalho e a população vai escolher, né? Se achar que tem... Agora, você tem um grupo que você conquistou para castrar animais de pessoas pobres e de repente você castrar animais de uma pessoa que tem condição em detrimento a outro colega seu, é uma coisa ruim. Então, tipo assim, eu sei que lidar com a classe médica, odontológica, acho que toda a classe, jornalista também deve ser assim, é sempre difícil, porque são pessoas inteligentes, são pessoas rápidas, são pessoas, mas cada um tem os seus interesses, né? Tem gente, por exemplo, que eu me considero que é uma pessoa que faz as coisas por filantropia e gosta de fazer as coisas assim, né? Gosta de sempre estar nos eventos, sempre ajudar e tal. Tem aquele que já não gosta e não participa, mas não atrapalha. E tem aquele que participa, mas ele quer atrapalhar também. Então é uma confusão. Então eu acho que na Santa Casa tem muita gente boa, muita gente legal, mas o Ariovaldo vai ter uma grande dificuldade de querer fazer uma gestão organizada como ele é, como contador e como advogado, mas eu desejo muito sucesso para ele. Ariovaldo Feliciano, que fica por 2 anos no comando da Santa Casa. Você concorda, Guto, que vai ser dificuldade? Vai ter dificuldade, mas pelo discurso que ele fez ontem, eu acredito que ele vai ter uma boa equipe para colocar a casa em ordem. Mas não é fácil, né? Não é fácil, é um desafio, mas eu acredito que ele tem toda a capacidade e condição, junto com a equipe, o importante dizer, junto com a população, junto com as prefeituras, Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, todas essas cidades, Bertioga, o Estado, o governo federal, todos têm de contribuir, lógico que cada um proporcionalmente, com a Santa Casa. Por exemplo, o Paulo... Que ela atende todo mundo. O Paulo Barbosa que fez um discurso ontem que não adianta só ter o discurso, tem que ter ação, né? Exatamente. Logicamente que, ponderando assim, que ele sabe que é uma dificuldade de todos esse planejamento em 2 anos, mas ele tem uma ligação grande com o Alckmin, né? A gente pode também conseguir através de muita conversa. Então, eu acho que é muito diálogo, muito diálogo com as equipes médicas, que também já estão há 10 meses sem receber nada, e alguns profissionais, por exemplo, eles têm como tirar um recurso fora, né? Porque são profissões que eu não vou citar aqui porque vou causar mas algumas áreas médicas você consegue, de uma certa maneira, ter sucesso no consultório, alguma coisa que complementa, mas eles têm que ganhar... Um anestesista que tem que trabalhar na Santa Casa 8 horas por dia, se ele só tiver aquele emprego, que é um emprego muito louvável, porque ele pega pessoas que tomaram um tiro, tudo que é ruim vai para a Santa Casa, né? Verdade. Então, ele pega pessoas... Então, o anestesista, ele é da equipe da Santa Casa, 10 meses sem receber, ele tem faculdade do filho para pagar, tem muita coisa. Tem outros profissionais que também ganham uma condição no consultório particular, algumas outras especialidades que têm um pouco mais de facilidade, né? Então, esse aí sai um pouquinho mais do sufoco. Mas em nenhuma profissão é bom você ficar 10 meses sem receber, né? Você trabalhou, você tem que receber. Do ser humano, tal. Então, assim, a gente fica preocupado com a Santa Casa, otorrino já parou de trabalhar, cardiologista já parou de trabalhar, o Ariovaldo quer ver até segunda-feira se eles voltam. Eu acho que os médicos também têm que dar um voto de confiança para ele, né? Porque aquela coisa do tiririca, né?
e com todo respeito ao Ballerini, que também eu sei que fez um trabalho bom, que é um homem de bem também, mas pior que tá, não fica, porque não culpa do Ballerini, mas culpa das verbas tal. E o Ariovaldo, que se propôs a melhorar esse esquema, os médicos também que dar um voto de confiança, né? Porque se todo mundo levar o ferro e fogo, a gente não consegue sair do lugar, né? É uma nova etapa. Douglas, você tem um projeto, além de ser o coordenador lá do Centro Esportivo Pagão na Zona Noroeste, você tem um projeto de futebol de salão. Aonde funciona esse projeto e como é que é essa... Então, do que surgiu essa ideia? Então, com meus 19 anos eu comecei a participar numa igreja católica lá no bairro do Jabaquara, e aí eu comecei a fazer um trabalho com as crianças tirando eles da rua, né? E aí... Agora o projeto já faz 17 anos que eu faço trabalho social. Nós estamos mudando de lugar, que lá a área da União, então a União tomou esse espaço, que era uma quadra que era ao lado da igreja. Então eu já não posso utilizar mais lá essa área, que era de lazer das crianças. Então agora eu estou indo para o Morro do Pacheco. É a igreja do Jesus Crucificado ali? Isso. Aquele campo era terreno de União? A quadra era terreno de União? Um pedacinho de terreno, já que a União não consegue construir, então está parado o terreno lá. Ou seja, a União, em vez de deixar uma quadra para as crianças terem um lugar para praticar um esporte, para ficar longe da rua, solicitou o terreno e também dali não sai nada. E outra coisa, até não estou criticando, hoje tem uma ONG que assumiu aquele espaço, me tiraram de lá, só que assim, eu estou dando um recado que se alguém estiver assistindo, eu tenho história no bairro, nasci no bairro, eu sei qual é a dificuldade do bairro, e me tiraram de lá e hoje eu não posso utilizar o espaço que eu usava, porque a União cedeu para a ONG. E a ONG está fazendo o que, ela, Douglas? Hoje a ONG não faz nada no espaço, me tiraram, atendi... Mas você não consegue conversar com a ONG? Não tem mais jeito, que eu conversei, já mandei o documento, já mandei um monte de coisa, mas não me dão resposta. E hoje o mato está crescendo lá dentro, a igreja utiliza nos domingos quando abre o portão, só que não tem um trabalho fixo. Eu atendia mais de 300 crianças dentro dessa quadra. É uma área fechada, entendeu? Assim, atendia crianças do bairro do Jabaquara, do Morro do São Bento. Tem campo lá? Tem campo? Não, é só uma quadra de salão. Mas é uma quadra que dá para você também utilizar. Pessoal que não quer jogar campo, joga o salãozinho lá. Salão, e me propôs, porque lá não tem mais campo, porque o CT do Santos, o único campo que tinha de lazer, o CT do Santos com a prefeitura, 16 anos atrás, fizeram um acordo e tiraram a área de lazer do bairro e dos morros, porque ali era de lazer da comunidade. Chico Guimarães, que era um Chico Guimarães, Conjunto Poliesportivo Chico Guimarães. Que era um patrimônio tombado que não podia ser TCE, entendeu? Então, assim, e aí as crianças perderam a área de lazer, hoje eles brincam na rua, não tem área de lazer. Então, a quadra me tiraram, aí eu estou indo para um outro lado do morro, que é totalmente contramão. É longe. E ali eu atendia as crianças do Morro do São Bento, da Nova Sintra, Morro do Búfalo, Morro do Fontão. Pela prefeitura também? Não, tudo meu trabalho social particular. Social. Uniforme eu que dava para as crianças, chuteira, lanche eu levava, não tinha, ninguém me dava nada. Graças a Deus, Deus ia me ajudando, eu conseguindo as coisas. Só que assim, me tiraram, não me dão uma resposta. Eu podia entrar com uma ação no Ministério Público, entendeu? Porque assim, eu estava lá 15 anos, não me consultaram. Eu que tinha um trabalho dentro da quadra. E aí fecharam e passaram para a ONG. Eu tento falar com o pessoal da ONG, que é até a ONG da Igreja Católica, entendeu? E eu tento passar, não me dão resposta. Não tem nem começo de conversa, né? Então já mandei os projetos, mandei tudo, entendeu? Então assim, a gente fica triste, eu só quero mandar para as pessoas que todas as almas que perderem ali por causa da quadra, depois vão se acertar com Deus. Porque assim, ali nós tínhamos um trabalho com a criançada. Mal ou bem, mas tinha um trabalho. 300 crianças você atendia ali. Hoje estão tudo na rua, sabe? Então, assim, eu fico triste porque ele fazia parte da minha história. Eu estava ali desde os meus 19 anos, ia completar 20 anos agora dentro do projeto ali. E me tiraram de um dia para o outro. Sem nenhum tipo de... Eu nunca pedi nada para ninguém, uniforme, camisa para ninguém. Eu sempre corria atrás, fazia minhas rifas, corria do meu salário, tirava metade, ajudava... Quem formava o campo? Quem formava o campo? A quadra, eu que limpava a manutenção. Em 15 anos teve que ter manutenção. Então, aí quadra, a quadra, o né? que acontece? Aí a gente arrumava as tintas, passava as tintas lá, arrumava a quadra. Era totalmente... A água, a igreja usava a partir da igreja, a água quando fechava, porque ficava a partir da igreja que eu utilizava. Então eu utilizava o banheiro das crianças, nós deixava tudo limpo. Só que assim, foi uma falta de respeito, uma falta de consideração. E hoje eu não culpo a União, eu culpo a ONG que assumiu e não me dá um parecer. E eu ligo, vou atrás, sabe? Então eu cansei, porque assim, não é só para mim, eu estou pedindo para a comunidade, né? E eu estou esperando, eu mandei o projeto, agora eu estou aguardando, porque eles pediram um projeto, eu mandei o projeto, porque eu não quero abrir ONG, porque assim, eu consigo manter meu projeto sem ONG, sem nada, graças a Deus. O pouco que eu tenho, eu consigo manter. Né? Se for uma coisa maior, que nem eu quero abrir uma casa de recuperação daqui 2 anos. Aí sim eu vou ter que abrir uma associação, tudo direitinho. Só que para mim agora, nesse momento, né, eu só queria espaço para poder utilizar. E eu não posso. Né? E lá no bairro não tem outra quadra. No bairro do Jabaquara não existe quadra. Onde tinha um espaço para fazer uma quadra, fizeram tipo um poupa-tempo do Detran. Né? A Transbrasa, foi para lá. A Transbrasa que hoje não pode estar naquele local, que tem que estar em área portuária.
também não sai de lá. Ela tem um monte de área que era de lazer. A gente entrei com um projeto para fazer um campo ali na Transbrasa, não pode. Só que hoje lá dentro tem a Codevida, tem um monte de coisa Transbrasa e um campo para a comunidade não tem. Você entende? Então tem coisas que eu não entendo, eu quero entender, mas eu não consigo entender. O Chico Guimarães, um campo era para a comunidade. E hoje é tudo fechado. Você sabe, Filete. O acordo foi esse. Não foi esse. acordo? Né? Se trocou o terreno da entrada da cidade, onde é o CT Meninos da Vila, foi feita uma permuta com a SPU, com a Secretaria de Patrimônio da União. Errado, Filete. Chico Guimarães, que era uma área pública municipal, serviria para o Santos, com a condição de um campo ficar para a comunidade. E o campo, aquela área na entrada da cidade, ficaria como uma área municipal para ser usada pela comunidade. Então, aí nós ficamos tristes, porque assim, eu fico triste porque assim, eu gosto de trabalho social. Aí eu creio que através da bola ajuda muita criança a tirar da rua. A bola ensina a educar. Porque o menino que não obedece em casa, na bola ele tem que obedecer. Porque ele tem que jogar, ele tem que orientação, ele tem que saber o que é um banco de reserva. E lá ele começa a aprender um pouco a educação. Aqueles que não têm educação, que a grande maioria tem educação. Então a gente fica triste porque vão tirando tudo da comunidade e quem sofre são a gente que mora no bairro e vive na comunidade. Eu não estou criticando o Santos Futebol Clube, não estou criticando quem é da ONG que assumiu lá, só que dê a César o que é de César. O que é do bairro é do bairro, o que é do Santos é do Santos, e o que é da ONG que assumiu, se ela se comprometeu com a União a fazer um trabalho social, ela tem que assumir. Eu não estou criticando ninguém. E se amanhã depois alguém quiser entrar com uma ação contra mim, que entre, porque eu estou falando a verdade. E quem sabe, no Santos sabe que é verdade, e na ONG que assumiu tem que trabalhar com a comunidade. Mas, infelizmente, a gente é pobre. Então, pobre nessa sociedade não tem vez, cara. Pobre não tem vez. A prefeitura não tem uma área que possa fazer um equipamento esportivo desde a gestão do público? Desde a gestão do Papa, eu direcionei sempre o Detran, porque hoje o bairro lá de Jabaquara não tem escola, não tem área de lazer. Então, o sonho ali era no Detran. Porque tinha muitos carros velhos e um quadradinho que era lá. Então eu falei assim, o que eu falei? Eu sempre dei ideia, até antes do Paulo Alexandre ser eleito, o Papa, quantas vezes fui lá na prefeitura falar com o Papa, faz uma escola e em cima a gente faz uma área de lazer, um espaço do pátio, a gente faz uma área de lazer e agrega aquela comunidade, que aquele bairro é pequeno, só que ele é encosta do morro que atende outras comunidades, são o Morro do São Bento, o Morro da Nova Cinta, o Morro do Búfalo, e pega um pedaço da Vila Matias. Então, querendo ou não, você está atendendo quase 5 bairros, que é o total de habitantes, tem mais de, juntando tudo, dá mais de 70 mil habitantes, entendeu? Sem nenhuma área de lazer. Sem nenhuma área de lazer. E o Paulo já falou, por exemplo, que o Paulo gosta desse tipo de trabalho assim. Tu já conversou com ele sobre esse problema da ONG ali, tal, não teve... Não, já fui até, não conversei com o Paulo, já conversei com algumas pessoas na prefeitura e eles estão vendo o que vão fazer. Mas na nossa vida a gente não pode esperar muito, que já passou 1 ano, vai passar 2 anos e as coisas vão ficando para trás. Como é que é o nome da ONG? A ONG é da Igreja Católica, eu acho que se eu não me engano, é Estrela do Mar, alguma coisa tem a ver com... Não, é a Igreja Católica, mas não é, por exemplo, assim, é uma ONG de pessoas da Igreja Católica, né? Que são mas, não é, por exemplo, o arcebispo que liberou, às vezes é uma ONG de pessoas da igreja. Não, hoje quem é o presidente da ONG é o padre Valdeci, que eu não tenho medo de falar, eu falo, entendeu? Mas aí poderia haver porque vocês não usavam a quadra 24 horas. Não, é só os finais de semana, e é só 3 horinhas. Fazer uma composição, olha, para o uso da comunidade também, das pessoas da ONG. Você podia procurar o padre Chiquinho, que é aqui que é um subprefeito aqui de Santos, né? E depende do padre Chiquinho, que é uma pessoa boa do esporte, com seus 80 anos corre, talvez ele pudesse interceder nessa questão, né? Com o padre Valdeci, que também é uma pessoa boa. Não, o padre Valdeci, eu conversei com ele, então. Ele ficou que ia retornar, a gente fica ligando. Não estou falando que ele proibiu, não, só que a gente não utiliza mais. Fica uma coisa desgastante, porque você vai atrás e não tem um retorno, entendeu? Não estou falando mal, pelo contrário. Não, ali, eu nasci no bairro, entendeu? Eu sei o que o bairro precisa. Não adianta eu entrar na sua casa e querer mandar na sua casa, sendo que eu nunca entrei. Entendeu? Não é eu tomo posse da sua casa, mas eu não sei como que foi feita uma coluna. E se fizer uma parceria com o Paulo Valdeci para ele mandar as crianças da igreja lá, será que a gente não eu trabalhava com as crianças da igreja. Então. A molecada ia para a missa e da missa ia para lá. Só que assim, aí não deram parecer nenhum e agora eu vou entrar novamente com outro pedindo novamente, porque eu não quero entrar com uma ação na União, porque eu tenho direito, eu tenho prova, eu tenho documento, eu tenho tudo. Tenho uma comunidade que faz abaixo-assinado, eu tenho tudo. Só que eu não quero ter briga com ninguém, eu quero na paz, porque a gente quer o quê? O direito que é direito. Não tem aquela palavra de a César que é de César? Então a gente quer o quê? O direito é nosso. E se você fosse no bairro de Jabaquara, eu era a única pessoa que fazia um trabalho só naquela quadra.
Você entende? Aí eu fico triste dos meninos que eu treinava comigo, não tem uma área de lazer, joga a bola na rua não pode, porque quebra um vidro de um vizinho, quebra alguma coisa. Então eles não têm área de lazer. E a rua é perigosa, né? Tem carro, tem ônibus. Paralelepípedo. O grande problema é deixar as crianças da região lá na região, porque, como você falou, tem um outro lugar, mas é longe, não é todo mundo que pode, a mãe, um responsável levar, buscar. É complicado, dependendo da idade, criança na rua, né? Tem toda uma responsabilidade lugar, grande. Né? Hoje eu estava na Pedro Lessa com o Canal 5, né? Porque a gente, para vir nos programas, tem que andar. Tinha um cidadão, né? Com uma 51, que alguém deve ter dado esmola para ele comprar, e ele estava totalmente cheirado. Ele estava andando na rua com aquela 51. Aí, hoje, na hora do almoço? Na hora do almoço, você viu isso? Eu vi também. Com a 51. Pô, aí eu passei por lá e falei pro cara, ó, ele com a 51 é meio perigoso, mas eu fiquei meio para falar assim, ó, pô, senta ali, cara, porque tal, ele no meio da rua, na Pedro Lessa, passando moto virando, tal, perigoso, né? Perigoso. Aí ele sentou... Sentou na muretinha do canal? Não, sentou na guia? Na guia da Pedro Lessa, sentou, tal, eu falei, ó... Aí ele não estava falando tudo enrolado, dando risada, né? Quer dizer, aqui não é bebida, né? Então, às vezes é crack. Tá tudo misturado. Tudo misturado. Isso aí, numa Pedro Lessa, que é uma área nova hoje em dia, né? Movimentada e... Muito, mas ainda mais... quer dizer, toda a região, hoje você fala de qualquer região, tem problema em todas elas, e o problema é que o poder público, às vezes, não tem o que fazer, né? Você vai falar, esse cara estava bêbado, tá bom. Mas você pega o cara e tal, depois você vai fazer o quê? Vai prender ele por vadiagem? Você não pode, infelizmente, não pode, aí levar fica, a pessoa à força. Ele não quer tomar banho, ele não quer ter horário e tal. A única coisa que a gente pode fazer, com dor no coração, é não dar esmola. Com muita dor no coração. Por quê? Porque aí ele não tem dinheiro para comprar 51, ele vai ter que procurar emprego e tal, vai ter que se alinhar no que a prefeitura quer, né? Mas, infelizmente, é doído, né? E a quantidade de pessoas que pede dinheiro na rua está cada vez maior. Não sei se vocês percebem isso pelas ruas da nossa cidade. Tanto pessoas pedindo dinheiro, como pessoas que estão morando na rua. Está aumentando a população de rua, aumenta cada dia que você passa, aumenta mais. Imagine essa população aumentando cada vez mais quando chegar o inverno. Porque ninguém quer morar na rua. Se a pessoa mora na rua, ou é algum problema de distúrbio, ou pode pegar desilusão, ou... Tá um problema familiar, eu comecei um desajuste. Eu estava na frente de imobiliária, aí eu passei para levar uns documentos, à noite, joguei embaixo da porta, e ele começou a trocar uma ideia comigo, eu dei até uns sapatos para ele e tal. Pô, o cara foi engenheiro, cara. É que a mulher se apaixonou por outro, depois ele voltou com a mulher não quis mais ficar com ele, aí ele perdeu o emprego e se desiludiu, largou tudo. Provavelmente começa a beber ou começa a usar algum tipo de droga e... larga a vida, larga a família, porque a maioria dessas pessoas tem família, só que foi o que você falou, muitas delas também não querem se tratar e aí se submeter às regras, à disciplina, não querem. Que é o que o Douglinhas faz em relação à disciplina. Disciplina não faz mal a ninguém, né? E de criança é que a gente aprende... É a direção, né? Acordar cedo, respeitar as pessoas, os horários, os valores começam... de criança. E o trabalho que ele faz, sem querer fazer nenhum tipo de apologia aqui, de puxar o teu saco, falando um termo bem popular, não é demérito nenhum, porque faz um trabalho bom de tirar a criançada da rua, né? Uma criançada que, eventualmente, se não tiver o equipamento bom lá, o que vai fazer? Não vai ficar na escola o tempo todo. Vai ficar na rua? Então é preferível ficar na rua, né? Vamos fechar a porta aqui e deixar na rua? Então fica difícil a situação, mas a gente crê que um dia vai melhorar as coisas, né? A gente que é brasileiro, a gente tem fé, e a fé a gente não pede. Foi na Secretaria de Ação Social? Eu já andei tudo que imaginar. Porque eu não posso ficar dando muitos nomes, né? Mas assim, tudo que eu fui direito eu já fiz, né? E eu dei um prazo agora, eu falei comigo mesmo, agora eu vou dar um prazo para eles e vou tomar outras medidas cabíveis. Porque quando a gente corre atrás de um e não resolve, a gente vai em medidas judicial, que a judicial resolve, né? Porque, e depois vão falar, por que não vieram aqui, né? Porque assim... Eu não estou pedindo nada para ninguém, é um espaço que eu tinha de direito, porque é a única área de lazer que tem no bairro. E a gente não pode desistir da luta, né? E aí a gente está trabalhando para cada dia... Resolver as coisas na boa, né? E não precisava, né? Com uma boa conversa, acho que isso se legal. arrumaria. A igreja podia até fazer uma... É que eu te falei, não é a igreja católica em si, é essa questão. Talvez... O terreno que é da União, teve esse problema. Mas é uma questão, né? Porque é melhor o terreno, a quadra, enfim, o espaço está ocupado,
do que estar ocioso e de repente alguém pular o muro para fazer alguma coisa lá dentro, né? Mosquito de dengue que vai nascer. O terreno está ali sem uma utilidade. E me comprometi ainda por ter dividido da igreja, porque é um terreno, eles separaram com uma parede, né? Eu me comprometi que eu ia fazer o vestiário, eu ia fazer a encanação, tudo que precisasse para e ainda ia fazer melhoria lá no... Aí, Padre Valdeci, você que é gente boa, Padre Chiquinho, liga pro Valdeci aí, amolece esse coração para devolver lá, faz a parceria com a igreja também usa, faz uma conversa, olha, a gente não vai ceder por causa disso, disso e disso. Que é para mim, porque eles abrem de manhã, mas eu não utilizo. Né? Sim, então, eles abrem no domingo, mas só que os adultos que jogam lá. Para mim, eu pedi, porque eu gosto de horário organizado. Eu gosto de levar minha garrafa de água, eu gosto de levar meus coletes, eu gosto de levar minhas bolas, eu gosto de conversar um pouco antes de começar o futebol, falar um pouco de valores. Não é só ir para a quadra, tem um trabalho por fora. É a tua filosofia de trabalho. Eu tenho psicólogo, eu tenho assistente social, entendeu? Então a gente tem todo um trabalho. Não é só pegar a bola e colocar lá no meio. A gente tem um trabalho que eles têm que andar conforme o trabalho. Vê que um está mais chateadinho, chama no canto para conversar, né? Outro dia eu estava conversando com um aluno meu, porque está triste? Porque meu pai morreu, entendeu? E isso abala uma estrutura de uma criança, se você não souber conversar, dialogar, né? Imagina, por exemplo, a gente está no finalzinho do programa, essa criança, o pai morreu, não tem mais um apoio, o futebol lá, que era um apoio... Estava com um grupo de pessoas, de crianças. Perdeu a mesadinha que o pai dava, tal. Perdeu uma referência, mas poderia continuar ali no esporte, numa conduta, numa linha, para não se desestabilizar emocionalmente, né? É verdade. Douglas, parabéns pelo trabalho. Tenho certeza que depois do programa de hoje você vai conseguir resolver esse problema. Eu tenho certeza. Muito obrigado pela tua presença, parabéns pelo trabalho, não só no Centro Esportivo Pagão, na Zona Noroeste, mas também com essa iniciativa tua no futsal. Eu agradeço a rica oportunidade e a gente está aqui à disposição. O que precisar falar, a gente está aqui à disposição e tudo em prol do esporte, né? Muito obrigado. Eduardo Filete, muito obrigado. Boa noite a todos, obrigado pelo convite aí. Não podia encerrar o programa, parabéns, estou lendo em todos os jornais a sua pesquisa junto com os estudantes da Unisanta em relação aos pombos. Vamos fazer um programa especial. Novas descobertas. Novas descobertas. Você, sozinho, sempre falou dessa situação e agora o estudo... Existe um grupo, concretiza o que você vinha falando há muito tempo. Existe um grupo da Unisanta, a família Teixeira, o professor Roberto Patella e os alunos, junto com outras, a matemática, a engenharia, né? Todos para fazer a parte de bioestatística, para a gente ver quantos pombos tem, quantos tem. Então, uma universidade, vários setores que trabalham, a gente pode dar estágio para o aluno, pode capacitar o aluno no começo, na iniciação da pesquisa. Isso é um trabalho que a gente faz há muito tempo na Unisanta e que, de uma certa maneira, a gente vem pontuando num dos problemas que a sociedade clama, né? Mas a gente sabe que a prefeitura tem vários problemas para resolver e quando chegar a hora, o momento de resolver esse problema dos pombos, nós já temos uma solução que não vai agredir os animais e vai, de uma certa maneira, diminuir a sua reprodução. Está tudo pronto, trabalho muito bem feito. Parabéns à Unisanta, parabéns, Eduardo Filete. Telespectadores, muito obrigado pela audiência. O TV com Debate fica por aqui. Você pode assistir novamente os nossos programas na nossa página no Facebook e também pela internet no horário que você quiser. TV com Debate volta na semana que vem. Um grande abraço, bom final de semana e até lá.